Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao curso, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre sombras, né? Então, como é que a gente pode fazer simulações de sombra utilizando o 3ds, né? A gente viu na aula passada como colocar luzes, né? E agora a gente vai ver como é que a gente pode colocar sombras para dar mais realismo à nossa cena, certo? Então, aqui tem um projeto, né? Vai ser uma continuação do outro projeto, só que eu fiz algumas modificações, então baixem, façam um clone, né? Façam um fork, aliás, façam um clone e trabalhem nesse repositório de vocês, para vocês criarem domínio em relação ao que está sendo feito aqui, tá bom? Então, o cenário que a gente tem é esse daqui, inicialmente, né? Eu coloquei as mesmas configurações que eu tinha na última aula, só que eu coloquei aqui algumas habilitações, né? Eu vou habilitar e desabilitar algumas fontes de luz, por exemplo. Aqui eu vou habilitar só spot, aqui eu posso colocar a luz em área, luz pontual, a luz semisférica, né? Direcional, então eu posso exibir os helpers, certo? Então aqui a gente tem todas as combinações de luz. Então a gente vai falar sobre as sombras, né? Quais são os princípios básicos da sombra utilizando o 3ds e como é que isso funciona, né? A gente viu na aula de materiais, né, que existe um tipo de material chamado Deep Material, né? Que ele vai meio que fazer um mapeamento de sombra, né, de acordo com a posição da câmera, né? Então, esse é o princípio básico que o 3ds utiliza para renderizar sombras, né? Para ficar menos custoso, porque sombra é um processo bem demorado, né? Então, para ficar rápido, né, interativo, ele utiliza essa base, né, que é utilizando uma espécie de Mesh Deep Material. Só que imagina que a fonte de luz ela vai ter uma câmera ali nela que vai direcionar para o cenário, né, para a direção da cena, e você pode configurar essa visão para fazer esse mapeamento de sombra, né? Aqui tem um exemplo que talvez seja mais fácil da gente visualizar. Olha só, aqui a gente está vendo a simulação de sombras, né, nesse cenário, e aqui em cima a gente está vendo como é que cada tipo de fonte de luz, ó, aqui a spot, certo? Ela está visualizando esse objeto, né? E traçando ali nela um mapa de sombra, né? Ele faz tipo um sombreamento ali e combina com a câmera, né, que a gente está vendo no cenário aqui. Aqui é a outra fonte de tipo direcional, ó, direcional no caso seria essa luz que está vindo daqui, tá? Observem que a luz direcional ela apresenta uma câmera do tipo ortográfico, né? Então é como se fosse a projeção do sol, né, que a gente falou, que ali tem várias luzes que são paralelas, né? Então a simulação de câmera aqui, que vai criar o mapa de sombra já da fonte direcional, vai ser uma câmera do tipo ortográfico, tá? E aqui também a gente vê um mapa de sombra dessa câmera criado, né, por essa luz. Então esse é o princípio básico que o 3ds vai utilizar para poder renderizar a sombra, tá? Mas a gente vai ver isso daqui ao longo da aula, em maiores detalhes, tá? Então, como é que a gente pode ativar as sombras, né? Então, vou atualizar aqui a cena de novo, vai ficar aqui só a luz ambiente, tá? Aqui tem os nossos objetos, só que só está a luz ambiente agindo aqui, tá? Se eu aumentar aqui, a gente está vendo mais forte a tonalidade ambiente, tá? E a gente vai habilitar fazendo os seguintes passos, né? Primeiramente, a gente vai ter que dizer para o nosso renderizador que eu quero colocar uma sombra, né? Então isso é feito utilizando esse parâmetro aqui, shadowmap.enable, tá? Então a gente vai copiar esse código, certo? E vamos colocar aqui no render, certo? Então habilitou aqui, ok, primeiro passo já foi. Segundo passo vai ser a gente dizer, né, para os nossos objetos se eles podem receber sombra
e projetar sombra, tá? Então o Shadowcast é uma propriedade que diz que ele pode projetar sombra, e o Receive de Shadow é uma propriedade que diz que ele pode receber sombra. Como eu falei anteriormente, o processo de gerar sombras ele é custoso, né? Então o que você puder diminuir de sombras, né, por padrão no cenário, melhor. Então tente ativar um número mínimo, né, de vezes possível, porque vai impactar na velocidade, tá, de visualização. Então, se você está vendo que aquele objeto, né, ele vai só receber, você coloca só que ele vai receber. Se ele vai projetar e também vai receber sombra nele, né, aí você coloca os dois, tá? Então, tomem cuidado em relação a isso, tá? Então vamos lá, eu aqui coloquei aqueles mesmos 3 objetos, né? A gente tem um plano, tem uma esfera, tem um cubo e tem um toro, né? Um torus. Então vou fazer o seguinte, eu vou habilitar o Cast Shadow e o Retrieve Shadow em todos os objetos, certo? Menos no plano, né? No plano eu vou colocar só o Received, certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui nossos objetos. Então aqui vai ter uma sinalização de objetos, certo? Aqui, ó, Objects, tá? E aqui eu vou vir e colocar para cada um deles as 2 propriedades. Então Sphere, eu vou colocar que ele vai produzir sombra, né? E vou colocar que ele também recebe sombra, tá? Pode ser projetado sombra nele. E a mesma coisa eu vou fazer para o cubo. Vou só substituir o Sphere para o cubo e para o Torus também. Aqui. Já para o plano, eu só vou colocar que ele recebe, porque tudo vai ser projetado ali nele, né? Beleza, então já disse com meus objetos que eles podem receber, alguns podem também projetar sombra, né? E falta o que mais, né? Falta agora a gente dizer para a luz que ela pode promover sombra, né? Ela pode impactar na produção de sombras. Observação, tá, pessoal? A gente viu, no caso aqui, uns 5 tipos de fonte de luz, né? Porém, os únicos tipos que suportam a criação de sombra são a pontual, a direcional e a spotlight, tá? Então, esses são os únicos tipos de fonte de luz que está habilitado a produção de sombras, tá bom? Então, a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar com a direcional. Então, vou colocar aqui na direcional, ele pode produzir sombra. Então vou vir aqui para as luzes, para a seção de lights. Aqui eu tenho ambiente, aqui eu tenho a direcional. A direcional eu vou colocar o visible dele para true, certo? Porque senão ele não vai habilitar por padrão, vou ter que ficar clicando aqui, então isso aí vai ser chato, então vou deixar aqui true. E aqui embaixo eu vou colocando as propriedades que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A primeira delas é que ele pode produzir sombra. Então quando eu salvar aqui, olha só, a gente já vai ver produção de sombra aqui no meu cenário, né? Então, pelo visto a luz ela tá vindo daqui, a gente pode até visualizar ele, ó. Aqui tá a posição da luz, né? O vetor de direção da luz. E a gente está observando que apesar, né, da gente estar vendo a iluminação aqui no Torus, mas ele não está produzindo sombra alguma aqui no cubo, né? Por que que isso está acontecendo? A gente vai ver daqui a pouco, em alguns segundos, por que disso, tá? Então, bora primeiramente enxergar essa questão que a gente viu agora há pouco na introdução, né? Que é meio que uma visualização, né? Uma câmera que vai estar ali apontada para a direção da luz, né? Então a gente pode observar isso de acordo com esse parâmetro shadow que tem aqui relacionado à luz. Então se a gente observar aqui, ó,
botar aqui o Shadow e vou abrir aqui o console. Olha só, aqui é o resultado do console ali do Shadow do Directional Light, tá? Então aqui a gente está observando, ó, várias propriedades que tem nesse objeto Shadow, e um deles é aqui, ó, Orthographic Camera, né? Então ele trabalha com a câmera do tipo ortográfico, né? Então, de acordo com as configurações dessa câmera, a gente vai projetar a sombra, tá? Então, bora ver, né? Porque é que não tá vindo uma sombrazinha aqui do Donut, né? Do Torus para o nosso objeto cubo, né? Eu vou, antes de colocar essas outras coisas, eu vou colocar logo um helper, tá? Então, o que é o helper, né? É que nem o helper que a gente tem para exibir a posição da luz direcional, só que esse helper vai ser utilizado para a gente poder visualizar como é que a luz ela está projetando a sombra, tá? Então, para isso a gente vai colocar aqui um Directional Light Camera Helper, né, que é do tipo Camera Helper, e aqui eu vou dizer qual é a câmera que ele vai colocar para a gente ali poder visualizar e depois colocar no cenário esse cara. Então vou copiar aqui e vou jogar logo aqui embaixo esse helper, tá? Olha só onde é que está a câmera, né, que está sendo projetada aqui. Está bem, ele está localizado entre o cubo e o donut, né, e o torus aqui. Então isso faz com que a projeção da sombra não esteja aplicada nesse cara, né? Então a gente vai ter que mudar a posição da luz para poder visualizar esse cara aqui legal. Então vamos dar continuidade aqui a outras propriedades, tá? Então a primeira propriedade é o mapeamento, né, o minimapping dessa sombra que vai ser projetada, né? Aqui a gente pode ver que a qualidade não está tão boa, né, dessa sombra, né? Isso está de acordo com qual tamanho tá esse tamanho, né, essa dimensão. Então a gente vai ver alguns parâmetros aqui que a gente pode utilizar para melhorar o aspecto da sombra, tá? Primeira coisa é aumentar o mapeamento, né, que por padrão ele é 512 por 512. Então a gente vai botar um múltiplo aí de 2, certo? Para verificar. Aqui no caso foi multiplicado por 2 vezes, né, 512, né? Então a gente vai colocar isso daqui aqui, certo? Então a gente já vai ver que deu uma melhoradinha, né? Uma melhoradinha aqui já nesse resultado, certo? Outra coisa que a gente pode também fazer aqui para melhorar é alterar a posição, né, da luz, que no caso a gente está observando aqui que ele não está pegando aqui a luz no cubo, apesar de estar visivelmente, né, tendo iluminação aqui. Então vamos fazer a alteração da posição da luz para esse daqui, para a gente ver se vai dar uma melhorada, tá? Então posição, vou alterar aqui para essa. Beleza, aqui agora a gente já está vendo, ó, sombra do torus, né, no cubo, beleza? E aqui a gente está vendo a visualização, né, da câmera ortográfica, né, que é uma câmera paralela, né? A gente está conseguindo ver aqui como é que ele está pegando. Só que, como eu falei, é custoso, né? A gente tem que limitar essa área aqui para poder ter um melhor aproveitamento de processamento, tá? Então, para isso a gente pode modificar a configuração dessa câmera, beleza? Então, por exemplo, a gente pode especificar o near e o far dessa câmera, certo? Especificando o near e o far, eu já vou ter um crop aqui nesse tamanho, né, de visualização, certo? Olha só, aqui eu já tenho, ó, uma limitação, né? Se por acaso eu diminuir demais esse far, por exemplo, botar aqui 5, olha o que acontece. Eu só vou ver sombra aqui, ó, uns pedacinhos, né? Então a gente coloca um tamanho suficiente
que a gente consiga ver sombra, tá? Vou aumentar aqui só um pouquinho, só pra gente ver melhor. Tá aqui para 7. Então, aqui é o que a gente consegue ver somente, ó, certo? Então ele vai até o limite aqui da zona que a gente especificou, né? Então a gente não pode colocar pouco, mas também não pode colocar muito, porque vai aumentar o processamento. Então vamos colocar aqui 11 é mais que o suficiente para a gente poder visualizar a sombra de todos os objetos aqui, beleza? Ok, outra coisa que a gente pode fazer também é diminuir esse tamanho, né? Porque esse tamanho está muito largo. A gente pode observar aqui que os objetos que nos interessam estão bem aqui, né? Então não preciso ter essa área tão grande aqui, né? Esse tamanho na lateral e na altura tão grande, né? Então a gente pode alterar as propriedades top, right button e left, né? Da nossa câmera ortográfica, para fazer com que a gente tenha um tamanhozinho menor e menos processamento também, certo? Então aqui, ó, limitei, continuou com a sombra aqui legal, né? Boa, beleza? E aí tá bem menos pesado, digamos assim, tá? Ok, e aí terminou de verificar tudo, deu certo, tudo ok, aí você pode desabilitar o helper, tá? Então aqui eu vou fazer um disable de um helper aqui, tá? A gente não vai ver mais o... Opa, coloquei antes de declarar a variável, né? Então pronto, saiu o helper e aqui eu estou com o meu cenário. Outra coisa que a gente pode fazer também é colocar um blur, né? Um blur nessa sombra para parecer que ela está mais suave, porque aqui ele está mais com aspecto duro, né? Uma sombra dura. Então a gente pode colocar aqui um radius, né? No shadow, para fazer com que ele fique mais suave, tá? Então aqui a gente já vai poder ver uma suavidade aqui, né? Não é essas coisas, essas Coca-Cola toda, esse efeito, né? Porque ele não é um efeito em cima da câmera, ele é um efeito em cima do resultado, né? Então você não vai ver aparecer tão 100% aqui, né? Mas é uma possibilidade também de você estar incluindo, né, na sua visualização. Outra coisa que a gente pode também modificar o algoritmo de Shadow Mapping, né? Por padrão, o algoritmo de Shadow Mapping é o PCF Shadow Mapping, né? É esse carinha aqui, tá? Mas você pode optar por utilizar outros algoritmos, né, de Shadow Mapping. A gente tem um Basic Shadow Mapping, que tem um desempenho muito ruim, mas um desempenho muito bom, melhor dizendo, né? Ou seja, ele é bem rápido, porém a qualidade é bem ruim. E você tem outros que vai ter um menor desempenho, mas os resultados são um pouquinho melhores, né? Então a gente pode fazer essa alteração alterando esse parâmetro do type do Shadow Mapping no render, né? Então você pode testar alguns desses outros efeitos aqui, né? Eu vou fazer aqui a modificação para o soft. Então vou só dar uma olhada aqui como tá, né? Ó, dar um zoom aqui só para a gente ver um antes e depois. E eu vou colocar aqui no render, né, esse PCF Soft Shadow, tá? Salvar aqui, vou dar outro zoom. E aqui já é o segundo tipo de algoritmo, né, que a gente tem aqui. Essas coisas diferentes, essas Coca-Cola toda, né? Eu acho que tá bem legal também a sombra gerada, tá? Beleza? Legal. Vamos ver agora os outros dois tipos de fonte de luz, né? Então tudo que a gente já viu até agora a gente vai replicar para esses outros tipos de fonte de luz e verificar o que cada uma tem de diferente, né? Semelhanças e diferenças, tá? Então vamos iniciar com a Spotlight. Na Spotlight, do mesmo jeito, né? A gente vai ter que habilitar dizendo que ela pode promover sombras, né? E a gente vai também adicionar um helper para a gente visualizar esse cara,
tá? Esse tipo de fonte de luz. Então vamos aqui para o nosso spotlight, nossos lights. Spotlight. Pronto, tá aqui o nosso spotlight. E aqui eu vou colocar, primeiramente, né, eu vou habilitar ela, vou dar um true aqui. E aqui logo abaixo eu vou jogar o Cast Shadow e o helper dela, tá? Olha só como é que é o helper da Spot, né? Ele já vai ser uma câmera em perspectiva, tá? Então vou ter uma câmera em perspectiva aqui para iluminar os nossos objetos, tá? E aqui a gente já está vendo as sombrazinhas, né? A sombra que está projetada aqui por essa luz, né? Então tá bem realista. A gente está vendo aqui que uma parte do cubo, né, já não vai ter, vai pegar uma luzinha aqui e tal. Então tá feitozinho já legalzinho aqui, né? Mas a gente pode melhorar mais essas sombras, né? Se não tá uma qualidade tão boa, a gente pode aplicar aqueles mesmos conceitos que a gente viu antes, né? A gente pode diminuir o tamanho desse tronco de visualização, né, para promover o melhor desempenho. A gente pode aumentar o mapping do shadow aqui, né, para ficar com que fique mais suave, né? Então a gente pode aplicar todas essas alterações, né? Se você verificar que a luz está muito forte, né, e quiser diminuir, você pode também diminuir a intensidade das luzes, tá? Mas eu acho que tá legal, vou continuar dessa forma. Então a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o map size, tá? Então vou jogar aqui, vou botar aqui mais perto do cache aqui, aumentar o spot size, vou alterar o field of view, né? Como ele é uma câmera em perspectiva, não tem aquela questão do cima, baixo, lá do outro, né? Então eu tenho que alterar o field of view, né? Como ele está muito aberto, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse field of view. Então vou colocar aqui 35, certo? Você pode também diminuir de acordo com a necessidade, tá? E aqui eu também vou limitar o near e o far, certo? Para diminuir esse tronco de visualização aqui do Shadow Map. Então, feitas essas alterações, a gente já vai ter esse resultado, né? Então, bem mais curtinho, né? A visualização, e tá dando para ver legal a sombra projetada aqui pelo Spotlight. Legal? Finalizou, deu tudo certo, aí a gente pode também desabilitar o helper, tá? Então vou tirar aqui o helper. E por fim, a gente pode também estar trabalhando aí com o Point Light, tá? Então no Point Light, do mesmo jeito, eu vou habilitar o Shadow, o Cast Shadow nele, né? Pode promover sombras, e vou também colocar um helper para a gente visualizar como é que ele é projetado, tá? Então vamos acessar aqui o Point Light. Tá aqui o Point Light. Vou colocar aqui True. E aqui eu vou jogar o helper. Então aqui a gente já tem aonde está a luz pontual. Observem, pessoal, que aqui a gente está vendo só né? Só uma visualização. Mas o que é que acontece? O pontual, a gente falou que ele joga luz em todas as direções, né? Então o que a gente está vendo aqui é né, das projeções da luz, né? Mas a gente vai ter 4, a gente vai ter um embaixo, um em cima, um lado, outro do outro, e um aqui, outro aqui, ou seja, como se fosse aquele mapeamento de textura de cubo, né? Que a gente faz usa 6 texturas, né, para projetar no objeto. Aqui é como se eu tivesse 6 câmeras de perspectiva, né, uma do lado da outra, justapostas, né, digamos assim, enviando luz para todo lado, tá? Então essa é a visão da luz pontual, como ela faz as sombras, né? Então, por exemplo, aqui essa sombra ela é provocada por essa câmera aqui. Já essa outra luz aqui, né, já vai ser provocada por uma outra câmera que vai estar mais à esquerda ali, né? Então ele vai jogando luz em todas as direções.
tá? E aí provocando sombra consequentemente em todas as direções, certo? Então aqui a gente também pode trabalhar com aquelas funções, né, a gente só não consegue modificar o field of view, né, porque ele tem que ser um field of view que vai justapor com as outras, né, então ele é fixo aqui, mas a gente pode diminuir o near e o far, certo, para diminuir o processamento e também alterar o map size também, né, aumentar o map size. Então vou fazer essas alterações aqui. E aqui a gente já tem uma melhor simplificação, né? A gente pode até diminuir mais, né? Não, está muito grande aqui. A gente pode colocar aqui 5, por exemplo. Certo? Só que aí, ó, a gente já pode observar que com 5, né, eu já não tenho um efeito tão bom aqui de sombra, né? Ele meio que limitou a área. Então você vai alterando, né, as propriedades desse far, né, para ficar num tamanho que você ache que seja ideal, tá? Então você vai alterando aqui até ficar legal, terminou, ficou legal, e você vai e desabilita o Point Camera Helper. Vou colocar aqui ponto visible false. Ok, beleza, e aí a gente já tem o nosso cenário com todas as 3 tipos de fontes de luz, né, que podem gerar sombra ali, né? Que a gente pode até também adicionar as outras fontes de luz, né? Só que a gente não vai ter realmente sombra provocada por elas, né? São provocadas somente por essas 3 tipos que a gente viu anteriormente, tá? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Então aqui vai ficar o resultado final produzido na aula. Se você quiser fazer um clone, né, só o resultado final você só jogar isso daqui, né, faz um clone. Existem, tá, pessoal, outras formas de você produzir sombra, né, não somente utilizando esse recurso que o próprio TJS faz, mas você pode, por exemplo, utilizar texturas para produzir sombra, né? Nesse vídeo aqui a gente pode observar o uso de uma textura, né, que com o movimento da bola, né, ele vai deixa eu colocar aqui em full size aqui. Com o movimento da bola, ele vai também alterando a posição da textura, né? Isso dá esse efeito, né, como se fosse uma sombra ali, né, que está sendo projetada, mas ela é uma textura. Então, se você modificar a posição da luz e tudo mais, você não vai ver um realismo ali, né? Mas em algumas situações é interessante você ter um baking shadow, né? Um baking shadow é uma terminologia para dizer uma sombra feita, né? Uma sombra produzida, não é uma sombra que ela é em tempo real, né? Ela é uma sombra estática ali. Só que vai dar um efeito legal, né? Vai ser menos custoso, você não vai ter que renderizar ali para aqueles objetos ali aquela sombra, né? Então, em algumas situações é interessante você trabalhar com esse tipo de sombra, né? Uma sombra produzida, né? Um bake shadow, tá? Que é similar ao uso de texturas que a gente viu em sala também, né? Então aqui só um parênteses, né? De outras formas de você produzir sombra que existem, né? Mas para as atividades, né, finais e tudo mais, você vai utilizar essa que o próprio TJS já faz também, beleza? Então é isso, pessoal. Tenham todos uma boa aula. Qualquer dúvida, né, coloquem no fórum, né? Não esqueçam de responder as questões relativas à aula, certo? Para contabilizar a frequência também, beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.